Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos gravar agora mais uma mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. É a nossa 19ª mesa redonda, já são mais aí de 19 horas de bate-papo, de um conteúdo super qualificado, disponível no YouTube. E o tema que a gente vai abordar hoje é voto individual e voto em bloco. Qual a melhor governança? O voto em bloco, previsto em acordos de sócios, em geral em estruturas societárias na forma de SA, mas que também pode existir em limitadas, com uma estrutura mais sofisticada, pode ser um instrumento que soluciona ou que causa problemas. É uma faca de dois gumes. Normalmente exercido numa reunião prévia, tem por objetivo permitir que os sócios decidam antecipadamente como vão votar nas matérias das pautas das assembleias, ou seja, como esses sócios vinculados por acordo devem votar em determinados assuntos. É um tema societário bastante complexo, técnico e específico, que envolve também questões de boas práticas de governança. E para falar sobre esse tema, hoje a gente vai contar com esses três super especialistas, que são o Emerson Drigo da Silva, que é bacharel em Direito pela USP, com ênfase em Direito Empresarial. É mestre em Direito Econômico e Financeiro também pela USP, sócio fundador do escritório Vieira, Drigo e Vasconcelos, atuante nas áreas societária, contratual, propriedade intelectual e tributária. Ele é membro do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, professor convidado em cursos de pós-graduação do GVLO e membro do GEF. E agora ele está em Fátima, dando a honra aí de conversar com a gente. A Lia Espósito Roston, que é advogada, formada também pela USP, especialista em Direito dos Contratos, Finanças, Investment Banking, Direito Econômico e Comércio Exterior. É sócia fundadora do Leite Roston Chaves e Sacioto Advogados e tem experiência profissional ampla em direito societário e operações de M&A e reorganização societária. E a Márcia Sete, advogada, especialista em tax law e mediação, professora também convidada nos cursos de pós-graduação do GVLO, sócia do escritório de advocacia PLKC e atuante na área societária com especialidade em planejamento sucessório e organização patrimonial. Ela também é autora de diversos artigos e livros em revistas especializadas e também é membro do GEF. Acho que todo mundo que participa aqui, de alguma forma, é membro do GEF, alguns mais antigos, outros mais recentes. E, bom, eu sou a Roberta Prado, coordenadora do GEF, e eu vou mediar essa conversa. Vou começar pedindo para você, Márcia, explica para a gente um pouquinho como é que funciona o voto em bloco na prática, como é que funcionam as reuniões prévias. Pois não. Vamos lá, prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, é sempre bom renovar aqui com colegas de tão alto gabarito. Vamos lá, o que é o voto em bloco? O voto em bloco é a unificação do voto para um grupo de sócios como meio de concentrar poder político, né? E manter a homogeneidade para os acionistas de uma mesma família, quando a gente fala de empresa familiar. Com que objetivo? Para se evitar a formação da maioria com uma outra família ou com terceiros, e isso sob o aspecto externo, né? Sob o aspecto interno, evitar que muitas pessoas estejam votando numa mesma assembleia. Então, a gente está na terceira geração, num consórcio de primos, tem lá 28 pessoas votando, é uma loucura, né? Então, o voto em bloco facilita isso. Mas eu acho que, para começar, assim, eu acho que um exemplo sempre esclarece o tema. Então, vamos pensar numa situação assim. Temos uma sociedade por ações, detida 50% por um conjunto de pessoas físicas, de uma família, e 50% por outro conjunto. E, com isso, a gente tem equilíbrio absoluto nas deliberações, porque elas dependem da aprovação da maioria absoluta das ações. Então, nenhum dos dois conjuntos familiares tem o controle. Aí, uma das sócias de uma das famílias se divorcia. E aí o ex-marido pleiteia e consegue receber judicialmente participações da empresa.
Aí ele é convidado a passar a votar com o outro ramo familiar, oposto àquele ao qual pertence a sua ex-mulher. E ele aceita o convite. Conclusão. O então equilíbrio entre aqueles dois grupos familiares se encerra na hora, né? E as deliberações, por maioria, passam a dar o controle para a família, para outra família que não da ex-mulher, enquanto a família da ex-mulher ela se torna minoritária, da noite para o dia, perdendo completamente poder e passando a ter de se sujeitar às decisões majoritárias do outro grupo, né? Então, a gente vê que toda a família sofre as consequências desse divórcio de uma das irmãs. E se houvesse a formação de um bloco, esse ex-marido, ele seria voto vencido no grupo, e o equilíbrio de poder seria mantido, né? Um outro exemplo, já que eu falei do consórcio de primos na terceira geração, vamos falar em 5 núcleos, com 5 membros cada um, só para facilitar a minha conta aqui. 25 pessoas na Assembleia. Uma loucura, né? Cada um falando, imagina o ruído. Pior, um deles morreu prematuramente, deixou 3 filhos menores e tem uma decisão a ser tomada com urgência que diga respeito ao patrimônio. Como é que a gente faz se não tem um bloco, né? Então, são 2 exemplos em que o bloco facilita muito. Mas vamos pegar o outro lado da moeda também. Havendo um grupo, o que acontece se dentro de um bloco há um empate de uma determinada deliberação? Aquele bloco não vota, aquela classe, aquela holding não vota aquela determinada deliberação? Ou até num outro ângulo, um acionista que seja voto vencido dentro do seu bloco, a gente precisa pensar que ele poderia estar votando da mesma forma, né, com o pensamento dele, com outros acionistas, né, e o resultado da votação total seria diferente, né? Então, o voto em bloco, nesse caso, ele tira a liberdade do voto individual. E você me perguntou como se viabiliza, né? O voto vai se viabilizar, acho que a gente vai falar ao longo disso, ou através de acordo, voto em bloco, né? Ou através de um acordo, os chamados acordos de comando de defesa, ou através de holdings, ou através de classes de cotas ou de ações, mas isso acho que a gente fala mais para frente. Mas, quando você me pergunta a respeito das reuniões prévias, é exatamente a formalização disso, o procedimento para proporcionar o voto em bloco e o afastamento dessas discussões, né, de um determinado grupo dentro do ambiente da operação ou da empresa, né, o que é extremamente salutar, porque esse voto em bloco, essas discussões, acontecem previamente à Assembleia, né, e é muito bom para o planejamento sucessório, porque criam-se regras para essa reunião prévia, e isso preserva o negócio e propicia que o voto daquele grupo ele tenha um sentido único. Então, o que acontece? Os caras podem quebrar o pau, porta de casa para dentro daquele bloco, mas vai sair um voto e vai ter um representante daquele voto que vai comparecer à Assembleia e dar aquele voto. Mesmo que ele tenha sido voto vencido, ele tem que comparecer à Assembleia e dar o voto daquela classe, ou daquela holding, enfim, daquele bloco, né? Então, ele tem essa obrigação. De uma certa forma, a gente vê aí, pelo que você está falando, que facilita e protege também em inúmeras situações, né? Daqui a pouco a gente vai falar de alguns contras. Eu vou pedir para a Ali agora falar um pouquinho sobre as 3 modalidades e ver, enfim, na sua visão, o que você vê como vantagem e desvantagem. Tentando falar por adição, que a Márcia já expôs. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, grandes especialistas, é uma honra, é um privilégio para mim. Agradeço o convite, Roberta, e agradeço a Márcia e o Emerson também. Eu tenho participado bastante de discussões sobre acordo de bloco em voto. Eu acho que os exemplos que a Márcia trouxe são bem exemplificativos, né, de situações em que é conveniente a adoção do acordo de bloco em voto, de voto em bloco. Eu tenho, por exemplo, um exemplo aqui no escritório que a gente assessorou recentemente, que é uma sociedade que tem 40 sócios, né? É uma sociedade de serviços, né? Uma prestadora de serviços, e a gente tem aqueles sócios que são sócios mais estratégicos e que tendem a ter uma participação mais relevante, e sócios que não são tão estratégicos. Então, este é um exemplo em que faz sentido
né, a adoção do acordo de voto em bloco, né, porque você permite uma segregação de alguns temas, né, para a deliberação desses sócios estratégicos, né, sem que você tenha que trazer para todo o grupo, que é como a Márcia disse, né, imagina a confusão, a dificuldade em se chegar a um consenso com os 40 envolvidos, e isso causa, inclusive, um próprio estresse na sociedade, né, porque tem alguns temas que, de fato, faz sentido você ter um fórum mais restrito para essa discussão, e é o caso. Nessa situação específica desse acordo, a gente delimitou algumas matérias em que faria sentido esse acordo de voto em bloco e outras que nem tanto, né? Então, em algumas situações é dada a oportunidade para que todos votem individualmente, em outras faz sentido que somente os estratégicos opinem e o façam, né? E façam esse alinhamento de interesses numa reunião prévia. Então, a reunião prévia ela é muito benéfica para esse alinhamento de interesses, porque naturalmente por ser uma sociedade de serviços, há discussões relevantes e às vezes controversas entre os estratégicos que não faz sentido se expor para a sociedade como um todo. Então, o acordo de voto em bloco, ele funciona muito bem nesses casos, né? Então, este é um exemplo que eu trago. Famílias em geral, né, como a Márcia também já mencionou, quando a gente tem grupos familiares, faz bastante sentido você organizar o voto em bloco por núcleos, desde que os núcleos se entendam, porque a gente conhece muitos casos de famílias que os sobrinhos se dão melhor com os tios do que com os próprios pais, então precisa haver uma inteligência, né, para entendimento dessa família e a melhor proposta de organização do acordo de voto em bloco, né, não há uma solução única, né, para todos os casos, ela realmente tem que ser discutida de acordo com as necessidades daquele grupo de sócios, daquele grupo de acionistas, de cotistas, né? Então, acho que isso que é relevante pontuar em adição ao que a Márcia comentou. Sobre as diferentes formas de voto em bloco, ela também já comentou, acho que vale falar que o acordo de voto em bloco amarrado num acordo de acionistas, ele é mais efetivo, né? Porque no caso de uma manifestação em contrário, né, por parte de um acionista vinculado ao voto em bloco, você consegue, primeiro, desconsiderar, né, a decisão tomada por aquele acionista em específico, você não computa o voto dele num primeiro momento, porque esse acordo de acionistas, claro, desde que é arquivado na sede da sociedade, ele vincula inclusive a própria sociedade, não só as partes que são aderentes àquele acordo de acionistas, então você consegue não computar o voto e ainda fazer valer o voto no sentido do que foi acordado na reunião prévia daquele bloco de acionistas posteriormente, né? Enfim, talvez através de uma medida judicial, ou alguma medida posterior. Então, tem o acordo também mais informal, que é como se fosse um acordo de manifestação de voto, né? Pode ser específico para alguma decisão ou para algumas matérias, um acordo particular do qual não é parte a sociedade, também é um outro formato possível, ou mesmo via holding, né? Tem muitos casos que a gente recomenda a adoção da holding. A holding permite também uma sofisticação maior, né, na divisão dos tipos de matérias a serem deliberadas, né? Acho que uma das vantagens da holding, acho que até me estendendo aqui, acho que depois a gente pode até aprofundar mais esse tema, mas uma das vantagens da holding também é que, através da diretoria, a holding detendo participação numa outra sociedade, por intermédio da nomeação da diretoria, você consegue afastar uma série de deliberações que são tomadas por intermédio dessa diretoria no âmbito da empresa investida, né? E aí você retira algumas matérias que seriam inerentes, né, a um acordo de sócios, né, a uma deliberação de sócios propriamente dita, e transfere para a diretoria. Então, você pode criar uma diretoria mais superpoderosa ou até nomear um sócio como administrador, que aí vai tomar as decisões em relação àquela investida. Então, a holding pode ser um instrumento inteligente, né, e aí com diversas variáveis, também a ser utilizada nesses acordos de voto em bloco.
A gente vê que é uma engenharia, realmente, a gente tem que entender muito o funcionamento da sociedade, porque prevendo isso, a gente não pode prejudicar, engessar muito a sociedade, aí os interesses de cada sócio, de cada grupo, é bem complexo. Não é à toa que a gente tem 3 super especialistas advogados, né? Porque aqui a gente tem uma mesa com, em geral, com pessoas de muitas formações diferentes. Mas, Emerson, e você, na sua experiência, assim, como é que você vê como vantagens, ou enfim, desvantagens dessas modalidades de voto em bloco que a gente está falando? Bom, primeiramente, Roberta, queria agradecer a você, a Lia, a Márcia que estão aqui, né? Eu acho que poder participar de um debate desses com 3 mulheres tão qualificadas é extraordinário, né? Extraordinário. Bom ver isso se repetindo, ver esse tipo de iniciativa, né? E, bom, acho que depois do que a Márcia e a Lia falaram, tem pouco a acrescentar aqui. Eu vou tentar, talvez, trazer um pouco de um contraponto, né? E, ao final, uma provocação também, uma pimentinha a mais que surge de forma bastante recente e que pode ter influência em planejamentos familiares, por que não? Em primeiro lugar, acho que as vantagens do voto em bloco acho que foram muito bem descritas pela Márcia, como funciona, inclusive, pela Lia aqui. É um instrumento muito válido, muito interessante, inclusive pensando na preservação da companhia, na preservação do negócio, é algo que pode ser muito útil. Utilização da holding, enfim. Holding, quando eu começo a ter terceira, quarta gerações, é um tremendo de um instrumento que permite, pelo menos, de repente, ter uma holding para cada núcleo familiar, né, organizar melhor esse tipo de essas deliberações todas, que vão depois influenciar nos destinos da empresa, da companhia. Né? Mas a provocação que eu gostaria de trazer aqui, o contraponto, é o seguinte, tá? E do ponto de vista de um minoritário ou de um herdeiro, entre aspas, preterido, né, na sucessão, para ele é interessante o voto em bloco, será? Né? Para aquele que vai efetivamente controlar o negócio da família, é extremamente interessante, porque a decisão dele, os outros têm que acatar, voto em bloco, se não acatarem, eu simplesmente forço com uma decisão judicial. E para aquele que é preterido num planejamento sucessório, né? Importante que tome esse cuidado de também não cair numa armadilha de simplesmente virar um endossatário, né, um endossante de tudo aquilo que for decidido por aquele a quem foi dado herdar o efetivo controle do negócio. Acho que tem os dois lados da moeda, né? Sempre bom aqui observar. E não necessariamente o instrumento do voto em bloco vai ser bom para todos. Claro, minha opinião pessoal, todos devem sempre agir de acordo com o interesse da empresa, de acordo com o interesse da companhia. Então, não é o interesse do controlador, não é o interesse do minoritário, é o interesse da companhia. O voto deve ser isento, ainda que haja um acordo de sócios, não, um acordo de acionistas numa SA, de um acordo de sócios numa limitada, deve-se sempre exercer esse direito de voto com foco no interesse da companhia, no interesse da empresa, não no interesse individual de quem está votando. Né? Mesmo um voto em bloco dado manifestamente contra o interesse da companhia, é passível de discussão, efetivamente até de anulação, a depender do caso, a depender da gravidade daquilo que está levando para a companhia. Né? Então, algo a ser aí observado, e ao que me restou, talvez, observar diante das exposições tão bem feitas pelas nossas colegas aqui, né? Márcia, Lia e a própria Roberta. Né? E uma pimentinha que eu queria trazer aqui, talvez para a gente voltar ou desenvolver um pouco mais essa discussão, não aqui, mas para a vida, né? É o tal do voto, do supervoto, voto plural, que passa a valer no país este ano, né? Efetivamente, que para uma SA de capital aberto tem uma série de limitações que são dadas pela própria lei e pela CVM, né? Mas para companhias de capital fechado é um instrumento aí que pode, em alguns momentos até, sobrepujar, até se sobrepor, né,
há um acordo de acionistas, basta que eu garanta uma determinada classe de ações numa SA de capital fechado, pelo menos, né? Com um super voto, votos que valem 10 votos para cada um voto dos demais, e eventualmente eu posso até prescindir de um acordo de voto para garantir o controle da companhia para alguém. E a provocação em cima disso e para as limitadas, será que vai haver algum tipo, uma limitada, ela pode adotar todos os instrumentos que uma SA pode adotar, desde que, né, ela esteja estruturada para isso. Será que a gente vai conseguir trazer essa ferramenta para a limitada também? Será que vem aí uma nova era de novos instrumentos para um planejamento sucessório? Enfim, só para colocar aqui a questão para a gente desenvolver. Né? Essa questão ela é bem nova, né? E realmente vai trazer muitas discussões, até a gente ter aí uma jurisprudência, uma doutrina relativamente pacificada, eu acho que vai ter bastante, enfim, muitas opiniões controversas. Mas, assim, continuando aqui falando um pouco sobre vantagens e desvantagens, fala um pouquinho, Márcia, sobre, assim, algumas desvantagens, alguém que você já representou, algum caso que você já viu, porque, assim, o que a gente já consegue concluir dessa primeira rodada é que numa sociedade que tenha 20, 40, 50, enfim, muitos sócios, é um instrumento necessário, inclusive, para a preservação da própria sociedade, né? Porque senão vira uma bagunça numa assembleia, todo mundo ali, cada um dando a sua opinião e discordando. E, de qualquer forma, aquele que é minoritário, a gente sabe que ou ele tem alguma, enfim, alguma compensação para isso, um direito de saída, né? Uma opção de venda ou alguma coisa assim, ou ele está meio vendido mesmo, né? Ele tem que torcer para que a sociedade vá bem, para ele receber ali os dividendos dele e tal. Mas, assim, na prática, algum caso, alguma situação mais específica, você podia comentar com a gente? Eu acho, Roberta, que essa situação do minoritário no bloco, ela é bastante delicada, mas tanto a holding quanto a classe de ações, ela afasta a possibilidade da ingerência individual do minoritário diretamente naquela operação, né? E isso privilegia a manutenção do controle, que é uma coisa muito importante dentro de um planejamento sucessório, né? Então, a manutenção do controle, ou ao menos do mesmo poder de voto, né? Isso se dá porque a holding, ou a classe, né? A holding é a sócia da empresa operacional. Então, é ela quem exerce, como a Lia falou, o direito de voto nas assembleias devidamente representada pelo diretor, enfim, pelo procurador da holding, enfim. Mas, na realidade, a gente precisa entender que o bloco privilegia essa concentração do voto com a união dos herdeiros, né? E ela tem um lado super positivo, que é essa conjugação das participações que individualmente seriam minoritárias, né? Então, às vezes, isso gera uma conversão importante de interesses, né? E também de regular o relacionamento entre eles, né? Então, eu acho assim, já tivemos casos de falecimento de um sócio que poderia ter gerado uma pulverização, uma divisão de poderes e de funções entre grupos familiares e que o voto em bloco segurou. Eu não sou muito adepta do voto em bloco. Eu sou adepta, não sei como é que se fala, uma pessoa que é muito adepta, adepticíssima, alguma coisa assim, do bloco para as questões de venda, porque é a manutenção do patrimônio naquele núcleo. Para as questões de voto, eu tenho, sim, algumas... como é que eu vou te dizer? Eu fico um pouco... eu não gosto muito dessa falta de liberdade, entendeu? Como a Lia falou, às vezes o filho se dá melhor com um primo, com um tio, do que com o pai. Ele quer acompanhar o voto do outro, entendeu? Então, assim, eu acho que em alguns momentos que eu já tive na prática foi, por exemplo, então tem ali
uma holding ou uma classe que tem 2 cabeças, e tem outra que tem 3. A que tem 3 não vai dar empate, a que tem 2 vai dar empate. Quando acontece o empate, o que você faz? Eu tenho 3 soluções. Ou aquele bloco não vota, ou eu abro o voto só para aquele bloco, ou eu abro o voto para todo mundo, né? Então, assim, houve situações em que a gente percebeu muitos prejuízos daquela determinada classe ou daquele determinado bloco não votar, né? Lembrando que a gente falou aí, né, as formas, né, como a Lia falou, os acordos, né, tanto de comando quanto de defesa, quando a gente vai proteger a minoria, né, são mecanismos que a gente lança a mão para esse comando, para essa defesa, no intuito também de contornar a interferência de terceiros. Isso é muito importante para um grupo familiar, né, para o negócio, etc. Então, a gente pode prever que, enquanto vive capaz, a gente já teve muitos acordos assim, o fundador, os demais sócios acompanham o seu voto, e após o falecimento, aí sim a maioria decide, né? E dentro da holding, como a gente falou, é muito importante, né, a gente ter essa caixinha, né, os interesses daquele bloco estruturados em forma de uma holding, porque ficam preservados os interesses, mesmo que eu tenha a participação de um dissidente, né? Mas a gente sabe que, apesar de todas as vantagens da constituição de uma holding de participações, que acomoda sob o ponto de vista societário, sob o ponto de vista sucessório, a gente sabe que tem alguns aspectos negativos, especialmente sob o prisma tributário. Então, como alternativa, a gente vem criando classes de ações e até de cotas, né? Isso é muito uma alternativa que a gente tem criado cada vez mais, e essas classes viabilizam também acordos de comando de defesa, né? Dentro dos blocos entre eles, né? Por meio de, como a Lia falou, de acordos de acionistas competentes, né? A lei das SA, ela prevê formas, né, que você pode criar classes de ações em função de conversibilidade. Eu não vou entrar no detalhe em ações preferenciais, exigência de nacionalidade brasileira para o acionista, ou de direito de voto separado para a eleição de um determinado cargo de administração, né? Mas o estatuto pode assegurar a uma ou mais classe o direito além de eleição, desse voto em bloco, né? Da mesma forma como as holdings, elas têm diferenças em termos de proteção patrimonial, se você quiser, a gente pode falar mais para frente, dos prós e contras das diferenças entre holding e classes de ações, mas esse Instituto das Classes vem sendo utilizado porque a própria lei das SA reconhece a companhia fechada, estou falando, perdão, nas companhias fechadas, como um tipo societário com características especiais, né? E capaz de reger essas relações societárias de caráter intuito personae. Então, tem uma maior liberdade, né? O que consta da própria exposição de motivos da lei. E essa estipulação de direitos e vantagens, por meio da criação de classes, ela garante estabilidade de direitos e vantagens, né? Então, assim, a lei societária, é importante destacar que ela não veda de modo algum que os detentores dessas classes de ações celebrem entre si, ou mesmo com acionistas detentores de outras classes, acordos que vão regular as matérias que estejam dentro do que sejam direitos disponíveis, né? Respeitando o artigo 118 da Lei das SA e os requisitos de validade e eficácia aplicáveis aos negócios jurídicos em geral. Mas, assim, na prática, você pode prever essa obrigação, independentemente do número, da quantidade de ações, a obrigação de votar em bloco, e isso se torna, como a gente está falando, um voto único, igual ao da holding. Então, isso viabiliza muito a concentração de poder, a não dispersão do poder, que é muito
danosa para as empresas familiares e causa de mortandade das empresas familiares a partir da segunda geração. Bom, primeiro você falou aí duas coisas que eu queria ressaltar, que o que a gente vai percebendo é o quanto a governança é importante na medida que vai aumentando o número de sócios, né? Porque uma vez que é necessário que exista esse acordo e esse direcionamento até para a própria proteção da empresa, você tem que ter uma governança sendo trabalhada ali, esses acionistas sendo alinhados, está todo mundo meio na mesma página, conhecendo, então, a transparência, a prestação de contas, todos esses princípios de governança vão se tornando cada vez mais importantes na medida que a empresa vai crescendo. E a importância também desse voto em bloco para garantir que o fundador, até o fim da vida dele, ou enfim, até enquanto ele participe da empresa, seja como sócio, seja como gestor, que ele tenha, vamos dizer, a voz mais importante. Afinal de contas, foi ele que fundou a empresa e ele que conhece a empresa. Então, muitas vezes é até a condição que o fundador quer para já começar a transferir ações ou cotas para os seus herdeiros, né? E eu pensei um pouco também nessa questão do tempo, porque existe o tempo que tem que ser pensado de por quanto tempo se vinculam esses sócios, né? Como você colocou em relação ao fundador, então até o fundador falecer, seguem o fundador, no segundo momento segue a maioria, mas essa maioria até o quê? Né? Qual é o tempo, o prazo desse acordo? Enfim, são muitas questões a serem pensadas caso a caso, né? Lia, fala um pouquinho sobre os principais problemas que você enxerga, enfim, outras considerações. Uhum. Eu estava aqui refletindo, naturalmente o acordo de voto em bloco, ele tende a ser muito melhor para o controlador, né, para exercício de poder de controle, é uma forma de exercício de poder de controle. Pensando sob a perspectiva aqui do minoritário, e aí até só, já refletindo sobre a sua fala, Roberta, a governança é uma grande proteção, né, do minoritário já, a gente adotar boas práticas de governança, então a transparência, né, então o minoritário ter acesso a relatórios, a entender como está sendo conduzida, né, a sociedade, as decisões importantes da sociedade, as decisões relevantes do negócio. Então, a governança é bastante importante, né, sob a perspectiva do minoritário. Eu fiquei refletindo, para o minoritário, de fato, é um acordo difícil, né, mas existem mecanismos também para você minimizar esse impacto do acordo de bloco em bloco. Né? Outra discussão importante sempre dizer, acho que o Emerson mencionou isso muito bem, que naturalmente a decisão do bloco não pode ser uma decisão contrária aos interesses da companhia, não pode ser uma decisão contrária à lei, né? Então, isso tem que ser preservado. Naturalmente, votos de verdade, que a gente chama, né, que são votos que envolvem uma apreciação objetiva de fatos, por exemplo, uma deliberação sobre um laudo de avaliação, né, a própria deliberação, que é bastante conturbada, né, sobre aprovação de contas, né, essas decisões, assim, num acordo de voto em bloco saudável, eu diria, deveriam ser excluídas do acordo de voto em bloco e deveria se dar um pouco mais de margem para essas liberdades individuais, né? E, de qualquer forma, Roberta, aqui sempre pensando na melhor solução para a companhia, porque eu também sou super partidária, como a Márcia estava dizendo aqui, de assim, a gente precisa viabilizar a continuidade da companhia e a gente precisa decidir como essa companhia ela pode continuar sendo gerida de uma forma saudável, e para isso você tem que ter um comando único, né? Se você tiver um comando muito disperso, tiver interesses muito divergentes que você não consegue alinhar, essa empresa ela é fadada ao fracasso, né? Então, a forma de você endereçar a situação de um minoritário
que se sente muito desconfortável com todas essas vinculações, com essas decisões que eventualmente são muito contrárias aos seus interesses pessoais, é você construir um outro caminho num acordo de sócios, por exemplo, no caso de uma limitada, de você prever claramente algumas hipóteses de retirada, né? E a gente, inclusive, é possível você determinar valores diferentes a serem pagos para o sócio retirante, a depender da hipótese do exercício do direito de retirada. Né? Então, um exercício bacana, quando você pensa na perspectiva do minoritário, é decidir, porque o majoritário ele vai continuar decidindo, né? E tem que ser assim, no caso de divergência. A decisão do majoritário deveria prevalecer, desde que seja no melhor interesse da sociedade, claro, né? E sem abusividade, mas, nesse sentido, a proteção que se dá ao minoritário são mecanismos de, eventualmente, ele decidir se retirar da sociedade, seja exercendo uma opção de venda da sua participação, seja exercendo um direito de retirada, e, nesse sentido, como eu dizia, é possível você pensar em hipóteses distintas para cada uma dessas soluções de retirada desse sócio, e que são precificadas de forma distinta também, a depender do que levou à decisão de saída desse sócio. Então, essa é uma forma de se proteger aquele minoritário que se sente totalmente alijado do processo decisório, né? Então, acho que isso é uma discussão bastante importante, e a gente tem, naturalmente, já mecanismos bastante desenvolvidos no direito societário de solução de conflitos, de impasse, né? E que, no final, se não resolvidos, eles vão gerar a saída de alguém, e o caminho natural é que o minoritário se retire, né? E naturalmente, em algumas situações, ele deveria receber um valor justo pela participação dele. Então, mudando um pouco, não estou querendo mudar de tema, mas dizendo aqui que essa é uma forma que eu entendo que a gente consegue proteger esse minoritário um pouco das decisões do bloco que não o agradam, né? E que não atendem o seu melhor interesse. É interessante isso que você colocou, porque muitas vezes é até um posicionamento de um pai ou de uma mãe que querem proteger os filhos, né? Então, essa discussão ser feita dentro de um contexto de planejamento sucessório, assim, olha, eu tenho 4 filhos, eu tenho 1 ou 2 que trabalham, que sabem tudo, que estão ali dentro, e tem 2 que não participam, que moram fora ou que não têm interesse. Eu gostaria que eles continuassem juntos, que eles fossem alinhados, mas eu quero também proteger de alguma forma esses filhos que vão ter menos poder, seja por conhecimento, até porque vão ficar com uma participação minoritária, porque os outros já receberam alguma participação por remuneração de trabalho, enfim. É importante, mas é importante conhecer essas possibilidades todas até para poder discutir como fazer da melhor forma possível, né, Emerson? Queria ouvir a sua opinião masculina, como você falou. Olha, obrigado pela oportunidade de colocar dessa forma, Roberta, mas devo dizer que minha opinião masculina é fortemente influenciada pelas decisões femininas que me cercam. Eu acho que Olha, eu acho que eu vou trocar você de mesa, vou colocar você em uma de diversidade, que a gente falou na semana passada. Obrigado, vai ser um prazer enorme participar, não tenho dúvida disso. E acho que é um ponto extremamente importante, sem querer fugir, né, do tema, mas de fato, acho que assim, diversidade, né, areja as ideias, né, traz bem para qualquer tipo de organização, não tenho dúvida disso. Mas, voltando aqui ao nosso tema, eu acho que a Lia tocou em 2 pontos muito importantes aqui, né? Acho que, em primeiro lugar, e até esclarecendo, né, aquilo que da minha fala anterior, acho que a minha convicção é de que ninguém tem mais a perder com o fracasso do negócio do que o controlador. Ele é só o maior investidor do negócio. Tá? Então, é claro que ele tem que ter, no final das contas, um poder de decisão, e para isso tem pesos e contrapesos, tem o balanceamento econômico, né, que todo acordo bem equilibrado deve trazer, né, efetivamente.
E o que está o que está na base de qualquer organização no direito societário? Isso vale para companhias de capital aberto, de capital pulverizado, isso vale para limitadas, com 2 ou mais sócios. Informação, clareza. Se eu tenho clareza, né? Se eu tenho clareza de propósito, se eu tenho clareza de comunicação, se eu tenho informação para que as pessoas possam decidir se manter na organização ou sair da organização, eu tenho 80% da receita de sucesso de qualquer negócio, né? Então, isso é extremamente importante, né? De se observar na organização, na estruturação de qualquer acordo de sócios, de qualquer distribuição de poderes, deveres, direitos que haja. Acho até, inclusive, que um acordo de voto em bloco, numa situação que a Lia mencionou aqui, o voto para aprovação das contas, por exemplo, que é extremamente polêmico, pode ser uma armadilha para o próprio controlador. Porque ele simplesmente, normalmente, ele é o administrador também, se a gente estiver falando de uma limitada aqui, e ele simplesmente não pode votar as próprias contas. Ele fica nas mãos do outro, né? Ele corre o risco de, na melhor das hipóteses, nunca ter suas contas aprovadas, né? Então, dar esse grau de liberdade numa situação como essa é extremamente importante, tentar achar soluções para isso é extremamente importante, né? Então, acho que assim, tem-se que tomar cuidado muito com armadilhas para um lado e para o outro, e tem-se que ter clareza na estruturação do acordo, né? Aí, o voto em bloco é uma ferramenta extraordinária, sim, para casos em que ele cabe. Aí, as pessoas têm clareza de quando o voto individual é melhor, né? Aí, o instrumento da holding é extremamente eficaz para a organização da companhia, e ter essa decisão unificada, essa decisão centralizada, sem dúvida, pode ajudar muito a desenvolver diversos negócios sob o tipo societário que for, né? Não tem dúvida disso. Deixa claro as hipóteses de saída. Eu acho que Lia, Márcia, Roberta comentaram aqui com muita propriedade tudo isso. Eu queria relembrar que esse tema ele surgiu em um dos nossos encontros, foi até a Márcia que levantou, e a pergunta era se voto em bloco ou voto individual, qual era a melhor governança, né? Eu acho que a gente vai se convencendo que depende da governança da empresa. Mas assim, na prática, né? Porque vocês trabalham muito com isso no dia a dia do societário, fazendo acordos, fazendo planejamentos, fazendo holdings, enfim. Como é que você tem visto isso, Márcia? Existe, de fato, essa boa governança? As pessoas estão participando mais? Ou o acordo, o voto em bloco, ele é fundamentalmente voltado para garantir o poder daquele controlador, daquela pessoa que quer continuar mandando sem muitas discussões, assim? Não, eu não acho isso. Acho que ele não serve apenas para o controlador continuar mandando. Eu acho que o bloco serve, naquele primeiro exemplo que eu dei, para garantir patrimônio, né? Para garantir, naquele caso, um equilíbrio, né, de voto, de poder. Então, não acho que é só para garantir, mesmo porque, às vezes, a gente tem sociedades muito pulverizadas, eu acho que ajuda na governança, muitas vezes, como a gente falou, imagina uma reunião, como a Lia falou, com 40 pessoas ali falando ao mesmo tempo, como é que a gente impõe governança nisso? Então, é um instrumento de ajuda à governança. Como é que eu vejo? Eu acho assim, eu acho que não muita coisa mudou, né? Porque existem nas sociedades os sócios que têm interesse na gestão e tem aqueles que estão ali para receber dividendos. Eles nem sabem o que está acontecendo. Tem muita gente que realmente não sabe, não conhece, tem um investimento ali e não sabe ser acionista. Isso continua acontecendo, né? A gente tem que investir, as sociedades têm que investir, as familiares, principalmente, cada vez mais nisso, nesse processo de formação desses acionistas, como acionistas, para se entenderem como tal e para saberem cobrar dos administradores, para ver se essa governança, se ela equivale
aos desejos, às expectativas daquele acionista também, né? Então, a gente recomenda, mas a gente continua vendo, sentando à mesa do Conselho de Administração, pessoas que não têm requisitos básicos, porque ainda existe aquela, é o filho do dono, é o sobrinho, é isso, é aquilo. Acontece isso na empresa familiar ainda, né? A profissionalização ainda é uma coisa assim, às vezes para algumas famílias um palavrão, né? Como assim profissionalizar, colocar um terceiro que vai entender? Espera, calma, profissionalizar pode ser aproveitar quem você tem dentro da família, mas tratar de uma forma profissional. Então, eu acho que a governança, ela ajuda, e as regras firmes de estatutos e de acordos, assim, tratando com profissionalismo. Então, tem uma pessoa da família que está na gestão, ele tem que receber como ele receberia se ele trabalhasse numa outra empresa, no mercado, né? Como ele receberia a valor de mercado em outra empresa, outra companhia qualquer. E continua tendo aqueles acionistas que eles estão ali interessados em receber dividendos. Então, eu acho que a empresa tem que ter uma política de distribuição de lucros inteligente, né? Que não coloque os acionistas para fora. Bom, eu vou embora daqui, eu não recebo nada, só tem reinvestimento nessa companhia, e eu prefiro alienar minhas participações aqui, liquidar isso e aplicar, né, e investir. Então, eu acho que continua havendo, a governança com certeza está melhorando, mesmo porque com as novas gerações, elas têm uma cobrança maior, até na questão da diversidade, que o Emerson falou, nas questões do tratamento dos seus consumidores internos, que são seus funcionários, e dos consumidores externos, essas questões ESG, né, que crescem a cada dia, graças a Deus, e que é um caminho que não tem retorno, né? Então, eu acho que tem uma preocupação maior, inclusive, com a governança, cada vez mais, com o tratamento das pessoas e dos acionistas, e em devolver para eles também. Ninguém quer, quando um sócio se retira da empresa, né, é complicado, porque como é que você paga? Né? Como é que você paga? E se mais de um quiser se retirar? E se 3 querem se retirar ao mesmo tempo? E você está precisando de um reinvestimento, você vai ter que captar dinheiro para pagar esse acionista. Então, assim, por mais que ele seja minoritário, a gente tem que ter essa governança, um acordo firme, um acordo equilibrado, para que eu possa manter essas pessoas dentro da empresa, dentro do negócio, né? E na empresa familiar também a gente sabe que essas disrupturas, essas saídas, elas são muito traumáticas também dentro da família. Então, é um cuidado extra que tem que se tomar. Então, é preciso que haja uma governança familiar, para ver quais são os requisitos de ingresso naquela sociedade, para que haja o treinamento de herdeiros, para que eles se reconheçam como tal. Preciso ter governança corporativa, com transparência, com diálogo, como o Emerson falou, com clareza, e preciso também da governança jurídico-sucessória, preciso ter um acordo competente, preciso, eventualmente, de acordos de votos em bloco para evitar nessa pulverização e a impossibilidade, muitas vezes, de uma governança efetiva. Governança em todos os níveis, né, Márcia? E você, Sim. Lia, como é que você vê essas questões que foram colocadas? Eu acho que a Márcia tocou num ponto bastante importante, que é a questão que acho que o nosso primeiro objetivo tem que ser unir as pessoas, né, através do acordo do voto em bloco, né, e não incentivar retiradas, né, acho que aí até complementando minha fala anterior, a retirada tem que ser a exceção, não pode ser premiada, né? Até plano, quando a gente pensa num plano de pagamento, e por isso a gente tem que ser muito consciente no momento de preparação do acordo de sócios, pensando nas características daquela empresa, inclusive, qual o prazo que ela consegue honrar, né, de pagamento com aqueles sócios que decidem se retirar, né, o valor justo, né, por essa retirada, mas eu acho que esse é um caminho que deveria ser a exceção, porque a gente não quer incentivar essa saída, porque no limite você desmonta a própria sociedade, né? Inviabiliza a continuidade da sociedade. Então, a gente também tem que ser cuidadoso quando a gente endereça essas questões relativas à saída do sócio.
o melhor caminho, como vocês estavam comentando, é realmente a governança, né? É você manter a atratividade para os sócios, para todos os sócios, não só para aqueles que exercem o controle naquele momento, mas também para os minoritários. E pensando aqui, já que os minoritários não têm tanta voz nas deliberações, a gente deve ter uma boa consciência no momento de pagamento desses sócios em relação a dividendos e quaisquer outros proventos que advenham da sociedade. Então, tem que haver uma preocupação com a preservação dos direitos econômicos, né? Já que eu não tenho o pleno exercício do meu voto, né? Pensando aqui num minoritário que tem uma condição mais frágil em termos de deliberação, então vamos deixá-lo satisfeito, né? E é isso que a gente pensa também, que a gente tem que pensar na sociedade como um todo, até para preservar essa continuidade. A gente não quer litígio, a gente sabe que litígio societário é pior do que litígio entre marido e mulher, né? Então, a ideia é a preservação, né, da sociedade. Então, nesse sentido, o que a gente quer é agregar. Então, vamos entregar os direitos econômicos, vamos criar práticas boas de governança. Então, é a profissionalização, realmente, né, da administração da empresa, seja por sucessores que estejam muito bem preparados, mas aí a gente precisa também bastante lúcido para entender quem são as pessoas que têm as capacitações necessárias, porque eu já vi muito litígio acontecer por culpa desses sucessores que não tinham o preparo necessário para assumir essas posições. Então, é importante que quem está exercendo este controle tenha uma consciência clara de quem são as pessoas capazes de tocar a empresa, né? E sem alijar aqueles que foram deixados de fora dessa administração dos dividendos pertinentes. Então, aí fica todo mundo feliz, porque um administrador mais bem preparado, inclusive, vai gerar uma rentabilidade maior, né, para o investimento daquele acionista, daquele sócio que não participa tanto da tomada de decisão, ficam todos satisfeitos. Então, acho que essa preocupação com a governança, com o compliance, controles, né? A gente tem que sempre pensar em controles muito bem feitos, uma contabilidade bem organizada, né? Isso minimiza demais, né, as disputas. Se há clareza na prestação, e a prestação de contas, ela deveria acontecer, ela não acontece em muitos casos, né, de empresas familiares, e a gente ainda acompanha bastante isso, que não estão nesse caminho de profissionalização. Fala. Ele precisa sair. A gente vê uma resistência ainda de algumas empresas, né, familiares, a adotar controles mais claros, a prestação de contas, mas isso é saudável para a manutenção da sociedade, né? E há uma aceitação melhor do acordo de voto em bloco, daquele controle, né, que foi constituído. Então, é saudável para todo mundo, porque o controlador ele vai provar que não está fazendo nada de errado e ele está decidindo o que é melhor para a empresa, e ele tem mais voz porque ele conseguiu agregar um maior número de pessoas, e a maioria deveria prevalecer, sim, mas eu não estou fazendo nada de errado, estou agindo de acordo com as melhores práticas, estou com uma gestão profissionalizada, né? Isso gera, assim, um número, assim, muito mais reduzido de conflitos, né? Então, eu concordo 100% com a Márcia, acho que a gente precisa buscar agregar essas pessoas, o controle, os comandos, assim, tem que haver alguma certa concentração desses comandos para que a empresa tem uma continuidade, mas, ao mesmo tempo, deve-se garantir essa transparência, o compliance, a governança, a profissionalização, tudo isso que a gente vem discutindo, né, já há muitos anos, mas, de fato, o empresário brasileiro, né, com uma cabeça mais, digamos, aquele mais resistente, né, na sucessão, na profissionalização, vai encontrar mais conflitos, vai ter mais dificuldade mesmo na gestão desse acordo de voto em bloco, porque não tem convencimento, né, imposição. Então, o que eu digo é, quanto maior a governança, mais fácil, né, a aceitação e a condução de um acordo de voto, né, seja o modelo que a gente pretenda, qualquer modelo que a gente pretenda adotar para isso. Essa palavra que se falou é importantíssima, né? O convencimento, quer dizer, eu estou convencida que realmente eu acompanho aquele voto, porque aquele voto é o melhor, porque aquela pessoa sabe mais do que eu, está mais presente, e é assim que tem que ser mesmo, mas eu tenho acesso, eu sou tratada
com o devido respeito, independentemente da participação que eu tenha, né? E Emerson, tá tudo bem? Você precisou dar uma saidinha, tudo certo? Não, tudo tranquilo, nada demais aqui. Então tá bom. Então engata aí e coloca suas Com certeza. observações. Então, acho que a tua pergunta foi na prática, né? O que é que você já viu? Já vi de tudo. Né? Já vi desde acordos super equilibrados, com previsão de preparação de herdeiros para assumirem os negócios, com profissionalização, com tudo aquilo que a Márcia e a Lia comentaram aqui. Né? E, assim, como já vi também acordos que são feitos para dar errado. Né? Já vi acordos que são feitos para dizer que um dos sucessores vai ser o gestor, o principal acionista, ele vai ter uma remuneração fixa, mais um percentual de tudo aquilo que acontece com a empresa, depois eu vou reservar todo um percentual, o resultado, não tenho resultado para ser distribuído e não tenho clareza sobre os resultados gerados. Né? É feito para dar conflito, não tenho dúvida disso. E aí acho que vai da consciência do profissional que orienta, né? Fico muito feliz aqui com ouvir as falas da Lia, da Márcia, a tua fala, Roberto, no sentido de que o profissional tem que levar esse equilíbrio para a família. Né? Tem que saber o que fazer, tem que saber como orientar para efetivamente buscar um acordo equilibrado. Né? Não tem dúvida disso. Governança, como a gente falou, clareza com relação às informações, clareza com relação aos resultados, com relação àquilo que vai ser feito. E tem algum problema? Acho que a Lia deixou isso muito claro, Márcia também. Tem algum problema o herdeiro participar desse processo de profissionalização? De jeito nenhum. Treinamento de herdeiro é como treinamento Jedi, começa aos 4 anos de idade. Senão ele fica muito velho. Ele tem que começar a se preparar para isso. Né? Ele tem que estar consciente de que ele vai assumir um negócio, que aquele negócio tem que ser bem tratado por ele, pelos demais acionistas ou sócios, né, herdeiros ou não. E quanto melhor ele tratar aquele negócio, melhores os resultados dele e de todos os outros. Né? Não tem muito o que dizer. Bom, a gente está quase chegando ao final, ainda temos um tempo. Eu queria fazer uma última rodada para vocês fazerem as considerações que vocês quiserem sobre esse tema. Enfim, se quiserem contar algum caso, levantar alguma possibilidade, fiquem super à vontade. Eu vou começar, então, passando a palavra para a Márcia. Tá bom. Take Eu time. acho que em empresas familiares, a gente tem que pensar o seguinte, né? O que nos proporciona o voto em bloco? Vamos olhar o lado bom. A gente sabe que existem discussões que entram outras paixões, outros sentimentos, as discussões são mais acaloradas. Então, veja só, se eu tenho a possibilidade de ter uma reunião prévia dentro de um núcleo, e disso não me afetar diretamente a operação, dessa discussão não acontecer diretamente na operação, mas eu tenho um anteparo para isso, eu acho que pode ser extremamente salutar num planejamento sucessório de empresas familiares, dada a característica, né? E a família é um núcleo que a gente sabe, né? O lado bom e o lado ruim também da empresa familiar, que a gente conhece já com bastante experiência. Então, vamos lá, acho que tem esse lado muito positivo. E o bloco, eu, como falei, sou adepta do bloco, muito pela questão não só do voto, muitas vezes muito importante, em outras vezes eu acho que é muito ruim, porque já tive casos de pessoas que a deliberação teria sido outra, por maioria, e teria sido melhor para os caminhos da empresa, isso acontece. Mas eu gosto muito do bloco, como eu falei, para fins patrimoniais de venda, que seja livre a venda dentro das pessoas que formam aquele determinado bloco, para eu manter o patrimônio, que também é muito importante dentro dos planejamentos sucessórios e da organização dos patrimônios das famílias. Muito bom. Lia. Não, tá perfeito o que a Márcia colocou. Acho que o acordo de voto em bloco ele permite
esse alinhamento de interesses, né, de uma forma muitas vezes mais privada, mais sigilosa, né, principalmente quando a gente pensa em grupos familiares e toda a família, né, olhada de perto, né, é uma família no mínimo complicada, né? Então ele permite a preservação dessas discussões que às vezes se expostas num grupo maior causariam constrangimentos, então ele tem esse benefício, ele permite que aqueles, né, que tenham a maior ascendência, seja por qual razão for, né, porque são os fundadores da empresa, ou porque são os mais influentes dentro daquele grupo, ou porque são sócios mais atuantes na empresa, eles têm mais voz dentro daquele grupo mais restrito, e permitam esse convencimento, né, então acaba sendo um mecanismo muito bom de alinhamento de interesses e preservação da continuidade da empresa. Então, é um mecanismo que, se bem utilizado, e dadas assim as demais características do acordo de sócios, né, porque também uma das coisas que a gente quer normalmente preservar é a circulação das participações dentro desse núcleo familiar, né, mas a gente precisa sempre olhar com algumas ressalvas, né, porque nada é perfeito, né, no mundo societário, então a gente precisa ter aí os pesos e contrapesos, né, então imaginar quais são as proteções também que a gente tem que criar em termos de governança, de profissionalização, né, se a gente tem algum problema dentro da família de leitura clara de quem é o mais qualificado para assumir a posição, talvez seja melhor uma terceirização daquela posição, garantindo direitos econômicos bons para todos os sócios. Então, é importante que o profissional e a família tenham clareza em relação ao papel que cada um tem que desenvolver ali dentro daquela sociedade, né, para que seja realmente um acordo bom para todos e saudável para a empresa, né, porque, de novo, sempre deve se preservar o melhor interesse e a continuidade da empresa, né. Porque também a empresa estando bem é melhor para todo mundo, né? Seja o controlador, embora o controlador tenha mais interesse, o minoritário também vai ter, né? Também vai ter. E resumindo, isso que vocês falaram, o acordo, enfim, ele pode ser uma faca de dois gumes, né? A Márcia usou uma expressão que eu gostei quando a gente estava conversando, que pode ser o salvador da pátria ou o engessador da pátria, né? E aí realmente a gente tem que, enfim, cada caso é um caso, mas eu acho que está sendo bastante esclarecedoras aqui as considerações de vocês. Diga lá, Emerson. Não muito mais a dizer, né? Eu acho que foram dadas verdadeiras aulas aqui pela Márcia, pela Lia, por você, Roberto, como de costume. É isso, acho que é o que foi dito aqui. Há um bem a ser preservado. Que bem é esse? O negócio. Pouco importa qual a sua estruturação, pouco importa quem o controle, pouco importa quantos acionistas ou sócios esse negócio tenha. Há um bem a ser preservado, um bem coletivo, o negócio. Para isso, equilíbrio. Ouvir todos os envolvidos, levar em consideração os interesses que naturalmente todos têm, é extremamente importante na construção de qualquer acordo, de qualquer estrutura de negócio. Não? Resumindo bem aquilo que foi dito por todos vocês aqui, é isso, não tem muito segredo. Difícil, é claro, fazer essa mistura dar certo. Né? Mas estamos aqui para isso. Né? Acho que bons profissionais têm efetivamente esse papel, e eu não tenho dúvida de que aqui essas conversas, aliás, parabéns, Roberto, essas conversas todas que você tem promovido aqui no âmbito dessa série no YouTube, ajudam muito a seguir esse caminho, né? São muito instrutivas. Tá? E queria terminar só agradecendo a você, Lia, Márcia, pelas aulas que deram aqui. Imagina, a gente precisa realmente ter acesso a opiniões para poder refletir um pouco até e formar a nossa própria opinião, né? Eu acho que isso que é bacana. E você falou agora desse bem maior a ser preservado, que é a empresa, que inclusive, como você também falou, tem uma função social, né? Tem um interesse maior até quando a gente está pensando na retirada de alguém.
Eu vou dar um disclosure rápido aqui, mas eu não vou falar muita coisa, mas a gente está trabalhando lá no escritório em um fundo que vai ser voltado para dar liquidez para esses sócios que querem sair. Porque é muito interessante, assim, a gente tem muitas vezes, historicamente, o sócio que quer sair porque ele acha que o negócio está ruim, então ele quer abandonar o barco primeiro, né? E obviamente que o fundo vai ter que perceber isso e não entrar nessas situações, mas tem muitas situações mesmo que o sócio quer tocar a vida dele de outra forma, né? Ou ele tem uma participação tão irrelevante, tão minoritária, que não faz sentido continuar ali, muitas vezes é praticamente 100% do patrimônio dele, e ele quer fazer alguma outra coisa, enfim. Então, eu acho que isso, quando for devidamente implementado, pode ser bastante bacana aí para resolver situações. Eu queria também agradecer vocês todos muito, também aprendo muito. Eu parei de trabalhar especificamente com societário há muito tempo, né? Mas, assim, as discussões societárias são realmente maravilhosas, né? A implementação eu continuo achando um pouco chata, mas as discussões, assim, dava para ficar aqui mais horas conversando com vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ficou faltando alguma coisa? A gente marca um outro daqui a um tempo para falar sobre evoluções. É isso aí, acho que a gente tem que marcar um outro, que é muito bom. Essas discussões são realmente muito profícuas, são ótimas para a gente, é muito bacana. Obrigada, Roberta, pela oportunidade. E ali, o Emerson, obrigada por compartilharem o conhecimento, é sempre bom, a gente sempre aprende e sai melhor do que chegou aqui. Tá bom, gente, eu que agradeço e a gente está sempre aí disponível com esse nosso canal de bate-papo que está salvando um pouco a pátria, né? Porque a gente não pode se encontrar pessoalmente, mas pelo menos aqui a gente se encontra um pouquinho. Muito obrigada para vocês três. Obrigada. E obrigada. Obrigada pelo convite, viu, Roberta? E como eu já disse, é muita generosidade sua compartilhar tanto conhecimento, né? E as pessoas que você convida e seleciona, né, com tanto carinho, é sempre ótimo ouvir, né, todos esses vídeos que você tem produzido, como agora ter a honra de participar, queria agradecer e agradecer a Márcia e o Emerson também. Imagina, eu que agradeço vocês, o Emerson, coitado, que estava lá em Fátima, que estava, não, que está, Ainda né? estou. E vai rezar por nós. Vai rezar por todos nós. Tentando ter nós. Vim rezando por 58 quilômetros de trilha. Daqui Maravilha. 2, claro, um dia só não dava, mas muito obrigado. E é isso. Boas férias. Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Um abraço de 4 horas no futuro. Tchau, tchau. Pessoal, obrigada, viu?